Oh Deus Altíssimo. Aleluia. Boas noites. Boa noite. Esquentando o peito. Mais uma dose. Aleluia. A graça de Deus. La graça de Deus. Amém. Amém. Glória, 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 aleluia. Em 2 Coríntios já foi pregado várias vezes essa mensagem. Aleluia, já preguei, né? Que foi pregada várias vezes, já foi mesmo. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 2. Aqui é bem interessante, eu gosto de pregar nesse capítulo 3 de Romanos, de Coríntios. Que Paulo escreve nessa carta aos Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque Paulo, irmãos, ele escreve, ele fala da graça. Muitos não entendem isso ainda, não vão entender. Porque são os normais, estão na normalidade, são os naturais. Para eles tudo é natural, para eles tudo é normal. E o que eles aprenderam também na sua infância inteira, na sua vida inteira, com a religião, eles não querem se desgarrar disso. Aí eles ficam nesse lugar, entre aspas, confortável, no conforto, porque ali eles param, ali eles ficam. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo ele fala sobre a lei e fala sobre a graça. Aleluia. E ele dá o exemplo da lei e dá o exemplo da graça. Ele deixa bem claro isso. Porque a lei são as regras. É o que você tem que fazer para ser justificado. Era isso que acontecia antes de Cristo. Lá com Moisés no deserto. Aleluia, glória a Deus. Era dessa forma. O povo tinha os afazeres, tinha suas obrigações, e aí, se não fizesse, não era justificado. Deus não se agradava daquilo, desse que não fazia. Aleluia. A lei é isso, é você praticar as obras, para ter para ser justificado, para se justificar diante de Deus. Tinha que ir até os sacerdotes, sumos sacerdotes e sacerdotes, e ali tinha que fazer as obrigações, fazer os sacrifícios, principalmente se pecasse ou se falhasse alguma coisa. Também se não pecasse, não falhasse, teria que ir também, de alguma forma, ao sacerdote, ao sumo sacerdote. A palavra diz em Hebreus que todos os meses, e ano em ano, os Moisés e os Arão e seus filhos, né, que eram os sacerdotes, né, os ajudadores de Arão, tinham que fazer sacrifício, tinham que fazer expiação dos pecados para ele e para o povo. Ou seja, era uma obrigação isso. E todo mês tinha que fazer também. E dependendo de alguma coisa, era muita gente, todos os dias também fazia alguma coisa. Todos os dias fazia sacrifício, todos os dias tinha que dar alguma oferta. Tinha que matar um pombo, tinha que dar uma ave, tinha que queimar incenso, tinha que matar um bode, matar um bezerro, matar um cevado, tinha que fazer alguma coisa. Tinha que ter uma obrigação, tinha que ter uma obra. A lei é isso, são as regras que Deus, claro, deu
ao povo, aos hebreus, não é para nós. Deixando bem claro, não é para os gentios. Depois da cruz tudo mudou. Muda o sacerdócio. Mudou o sacerdócio. Aleluia. Nós hoje somos sacerdotes em Cristo. Cristo nos estabeleceu, nos fez sacerdote com Ele. Nele. Amém. Aleluia! Mas não para fazer sacrifícios. Mas os sacrifícios que nós fazemos hoje são espirituais. Não são aquilo que se vê, o que se toca. Aleluia! Materiais, os palpáveis, os visíveis. Não é esses sacrifícios. Não são esse tipo de obras. Muitas pessoas estão enganadas, muitas pessoas estão sem entendimento. Elas aprenderam isso, como foi falado aqui, a vida inteira, com homens que estão usando a palavra de Deus para enganar essas pessoas. Infelizmente é isso. E não é à toa que Paulo fala dos falsos profetas, falsos doutores. Não é à toa também que Jesus também fala dos falsos mestres, falsos doutores. Não é à toa que Pedro nas suas cartas, João nas suas cartas também fala as mesmas coisas. Dos falsos profetas, falsos mestres. São pessoas que falsificam a palavra de Deus. Aleluia! E tem um monte de seguidores. Um monte de seguidores. Mas Cristo tem muito mais, claro. Aqueles que creem realmente, anda debaixo da sua graça, isso é inigualável. Amém. É muito mais. Tem uma multidão aí que está seguindo esses caras aí, uma multidão. Aliás, não só esses que estão em cima de um púlpito numa igreja grandiosa, bonita, formosa, porque muitas pessoas elas seguem, elas querem ser agradadas pelas vistas, por vistas também. A igreja é bonita, né? É grande, é luxuosa, é ali, é aquele lugar mesmo, é ali que está Deus. E muitas das vezes não é Deus. Deus não está em muitas igrejas. Não é Deus. Se é falsos mestres, falsos doutores, então ali é um falso Deus. Não é o nosso Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus que nós conhecemos. E em Gálatas Paulo fala que se alguém pregar esse Cristo que o Cristo que nós pregamos, se essas pessoas pregar esse Cristo que não é o nosso Cristo que nós pregamos, que seja anátema, que seja maldito. Aleluia. Assim diz Paulo, está escrito nas cartas. Se pregarem um Cristo que não é o nosso Cristo, ou seja, tem outro Cristo aí. Estão pregando outro Cristo. Não é o nosso Cristo. O Cristo de Paulo, de João, de Pedro, dos apóstolos. Não é esse Cristo, irmãos. É outro Cristo. Aleluia! Aleluia. Seja anátema, ou seja, ele fala, anátema quer dizer maldição, seja maldito. E muitas pessoas não entendem, não querem entender e não vão entender. São os naturais. E esses naturais perseguem os espirituais, porque se você for explicar o espiritual para essas pessoas, elas vão falar, esse cara é maluco. Pô, tem uma multidão falando que, fazendo as campanhas, tem uma multidão fazendo obras, se justificando a si próprio, que isso é justiça própria. Não tem nada a ver com justiça de Deus, é a justiça própria da pessoa, do que ela aprendeu na religião. E tem muitas pessoas, a multidão fazendo, e está bombando, e esse cara vem falar que não é para fazer, que é só para crer. As pessoas vão falar que você não é crente, que você não é pastor, que você não é, entendeu? Elas vão falar isso, elas vão bater firme, elas vão, te caluniar. Os naturais. E Paulo também fala sobre isso em Gálatas, capítulo 3. Fala
de Isaac e fala de Ismael. Ismael é o filho feito na carne, no Monte Sinai. Isaac, o filho do Espírito, filho prometido, o filho da promessa. Aleluia. O filho espiritual, que são aqueles que vivem no Espírito, que creem em Cristo, como seu pai Abraão, que creu, apenas creu. Deus falou: Abraão, vá para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi, não sabia nem para onde. Amém. Ele não sabia nem para o lugar que ia, mas ele foi. Deus foi te mostrando o lugar para ele. E mostrou o lugar para ele. Aleluia! Aleluia! Isso é crer. Você não vê onde vai. Você não vê, não sabe nem, muitas das vezes não sabe nem onde está. Isso que é crer, isso que é fé. Fé não é o que você apalpa. E você como é que eu posso dizer? Move. Não tá bom aqui não, tá aqui, agora tá bom. Não, aqui não tá bom não, agora aqui tá bom. Vai ficar melhor. Né, Deus? E como se Deus esteja nesse negócio. Deus não está nesse negócio. É porque você que está fazendo. É você, não é Deus. É a pessoa. A fé é aquilo que você vive em Cristo. Uma vida no Espírito. Isso é fé, isso é crer. Glória Jesus falou em Romanos: de todas essas coisas somos mais do que vencedores. E por que você vai duvidar disso? E por que as pessoas vão duvidar que é mais do que vencedor? E em Efésios Jesus diz que nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Aleluia. Porque isso ele fez na cruz. Está consumado. E por que as pessoas duvidam disso e querem fazer para ser abençoados? De alguma forma, eles vão ser abençoados porque estão fazendo. Não vão ser abençoados, porque já são. Aleluia. Mas só que eles não... Mas como não tomam posse da bênção e nem da vitória, não pode ser abençoado, nem pode ser vitorioso. Porque não tomam posse. Eles querem fazer. E aquilo que eu faço, irmãos, para Deus não serve de nada. Então eu não vou ser abençoado pelo que eu faço. Eu estou fazendo, na religião é assim, né? No sistema religioso eles ensinam isso. Você tem que fazer para Deus te abençoar. Você tem que fazer para Deus te dar a vitória. A vitória vai te alcançar, meu filho. Não. Aí eu faço, seguindo essa multidão. Só que com o que eu faço, irmãos, nada pode acontecer. Não serei abençoado pelo que eu faço, não serei vencedor pelo que eu faço. Isso você aprende no mundo. O Neymar, ele é abençoado as pessoas dizem que o Neymar é abençoado porque ele conseguiu milhões e milhões de dinheiro, porque ele é famoso. Aí as pessoas dizem que ele é abençoado, mas não é. Não é porque você tem algo, porque você fez para alcançar o topo do mundo. Não é porque você alcançou o topo do mundo você é abençoado. Irmãos, vamos acordar. Pessoas, vamos acordar. Jesus fala para um homem lá em Mateus: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ele está falando de um homem que era rico, uma pessoa que tinha muito dinheiro. Aquele homem estava planejando fazer mais lugares. O que ele tinha armazenado já não cabia mais naqueles armazéns. Então ele estava planejando fazer mais armazéns maiores para poder guardar mais tesouros, mais riquezas.
Ele tinha alcançado o mundo. Ali em Mateus, Jesus fala para aquele homem, ele chama aquele homem de louco. Está muito rico, podre de rico, mas para onde vai a sua alma, louco? Ô rico, você que alcançou o topo do mundo, para onde? Jesus fala para ele: hoje mesmo pedirão a sua alma. Ou seja, tu vai morrer. Para onde você vai? Para onde a sua alma vai, meu filho? Para mim? Não. Claro que nós podemos não, nós já somos ricos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Paulo fala aqui nas suas cartas: nada tendo, mas possuindo tudo. Isso que é fé, irmãos. A fé é isso. Nada tendo, ou tenho, mas eu possuo tudo. Deus me dá a autoridade de chegar em qualquer lugar, entrar em qualquer lugar, de ter as coisas que eu peço, coisas que nós pedimos a Ele, Ele nos dá. Assim a palavra diz: tudo que pedis em meu nome te darei. Claro que não é aquilo que está na altura da sua soberania, claro, né? Do seu caráter. Se for coisas supérfluas, pode esquecer. Para se soberbecer, para poder mostrar para os outros que tem, pode esquecer, né? Deus não está nesse lugar, nesse negócio, não. Então a religião, a lei, ela é isso. A lei diz para você que você tem que fazer. Claro que isso foi validado por Deus naquele ciclo daquele tempo, para os israelitas, para os judeus, não para nós. Agora nós estamos em outro ciclo da graça. Aleluia. Que você não precisa de fazer, você precisa apenas de crer, andar debaixo do que já está feito, apenas isso. Por isso que Paulo fala da lei e da graça. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu falei, ainda não comecei, né? Falei, não, estou pregando, não estou falando, estou pregando, estou citando a Bíblia. Não estou falando as minhas palavras, estou citando o que está escrito na palavra de Deus, que é diferente. Porque se fosse falar eu mesmo falar de mim mesmo, não era Cristo. Aleluia, era eu, Cláudio. Amém? Amém. Nós falamos que nós aprendemos com Cristo, irmãos. O Jesus, ele fala lá em em Evangelho de João, está escrito lá que João escreveu. Cristo, ele fala que eu falo para vocês o que eu ouço do meu Pai. Assim Jesus fala. Meu Pai fala comigo, eu falo convosco. São as palavras do meu Pai, não são as minhas. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até Jesus, que era um Deus, ele fala: não sou eu que falo, é meu Pai. Amém? Amém. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou seja, você está fazendo? Você está sacrificando ainda? Você está se louvando a si próprio, meu amigo? Você está se justificando a si próprio? Você está se louvando a ti? Você é o quê? Você não confia em Deus, não? Não confia no que Cristo já fez na cruz? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Não precisamos de cartas nenhuma. Por que nós não precisamos de carta nenhuma? Olha aqui. Porque vós sois a nossa carta, Glória a Deus. escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém.
lida e conhecida por todos os homens, mas nem todos os homens reconhecem, claro. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje em dia, em muitos ministérios é assim. Se você sair desse... Vamos supor, o Natan sai desse ministério. Claro que aqui não tem disso. Mas lá no sistema religioso é assim. E você for para o outro ministério, o pastor lá vai querer uma carta minha, de recomendação sua. O que você era aqui, o que você fazia aqui, como era o seu comportamento. Carta de recomendação. Ele é isso, ele faz isso. E se não for um bom membro, aí ele põe na carta, ó, ele é assim, rebelde, é isso. Aí te cagueta lá pro outro pastor. Aí tu já tá mal visto lá. Também, se for o caso. Aleluia, glória a Deus. Aí você já não tá. Aí você já chega lá, você já não. Se for mal visto, se for rebelde, chega lá, você não já vai ficar de banco. Não vai poder cear aqui não, irmão. Você vem lá do outro ministério, rebelde, não ouve ninguém e que vai fazer o quê? Você vai ficar de banco aí, cara. Com Cristo era assim, irmãos. Todos os 12 pecaram. Todos os 12 pecavam. Um era um diabo, um era um traidor e ele ceou com todos. É assim com Cristo. A graça de Deus é assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que nós não precisamos de carta de recomendação de ninguém. Nós somos a carta. Porque todos erram. Até o pastor que chegar lá no outro ministério, botar você no banco, ele também erra. Ele também falha e também peca. Então vamos deixar de hipocrisia, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deixar de se gloriar a si próprio. De louvar a si próprio. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Amém. Que é o Espírito Santo. Não em tábuas de pedra, a lei, olha a lei aí. Não em tábuas de pedras, que Deus deu para quem? Moisés. Para Moisés, lá no deserto, no Monte Sinai. Escreveu com seu próprio dedo e deu para Moisés, porque o povo que pediu isso, irmãos, foi o povo que escolheu. O povo teve a oportunidade de estar com Deus, frente a frente. Deus ia falar com o povo. Ele falou, não Moisés. O povo tremendo de medo quando viu o monte ardendo em fogo e fumaça e a voz de Deus como um trovão. Não, vai lá, fala com ele e depois você vem e fala conosco. Foi eles que escolheram. Aí Deus, é mesmo? Então eu vou mandar para vocês. Aí mandou para eles as tábuas de pedra, as leis. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, que é o espírito do homem. Aleluia. Nós está escrito aqui, irmãos, nosso coração. Aleluia, glória a Deus, o nosso espírito. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha a confiança em Cristo Jesus. Não é a confiança que o homem te diz que você tem que fazer ou tem que ter para ter alguma confiança, uma esperança. Não é se marcar, irmãos, não é pendurar um galho de arruda, de sei lá de quê, trevo de 4 folhas, não é o pezinho do coelho, não é a Bíblia no Salmo 191, no Salmo 91, aberta em cima da estante, não é nada disso. A confiança em Cristo é crer nele, é ter fé, saber que você é a carta de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo. Aleluia. Aleluia, você ser isso. Olha como que a religião acaba com as pessoas. Mas que sejamos não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos.
mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que não querem saber disso, irmãos. Elas foram criadas assim, foram ensinadas assim, e elas não têm relacionamento com Cristo verdadeiro, e elas vão viver nisso até morrer. E isso é perigoso. Eu já falei isso, eu não quero botar ninguém no inferno. E nem no céu. Quem vai para o céu é aquele que crê. Que Cristo já fez. É esses que vão para o céu. Não o que fazem. Não são o que fazem. São os que creem. Então, é perigoso por quê? Porque muitos religiosos, muita religião, muitas igrejas e ministérios estão falando para as pessoas fazerem. Estão falando para as pessoas se marcarem. Falando para as pessoas. Estão dando a lei. Estão dando as pedras, a tábua de pedra para as pessoas. Não estão dando a graça, estão dando a tábua de pedras. De pedra. E essa é perigoso, irmãos. Você passa a ser um incrédulo, pensando que crê. Está pensando que crê, mas está crendo errado. Eu já dei esse exemplo de crer vamos botar na mesa. Eu creio que essa mesa, aleluia, porque a religião falou, o homem lá que está lá em cima do púlpito, com um terno de 5 mil reais. É, irmãos, terno de 5 mil reais. Ou até mais. Ele falou para mim que essa mesa, se eu crer, ela me dará prosperidade. É o que estão fazendo em muitos ministérios aí, tá, irmãos? Eu estou dando exemplo. E eu creio. E eles vão crer nessa mesa. Eu vou passar a crer nessa mesa. Só que essa mesa não vai me levar a lugar nenhum. Não vai fazer nada para mim, por mim. E quando eu chegar diante de Cristo no dia do juízo, de estar de frente com Ele, vai ser uma decepção tremenda, irmãos. É por isso que Cristo fala lá em Mateus, nem todos que dirão, Senhor, Senhor, Senhor. Ou seja, ele está falando de pessoas que clamam o nome, que louvam o nome dele. Que fala Senhor, Senhor. Nem todos que falam Senhor, falarão Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos. Por isso que Jesus fala isso. Senhor, mas Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, Senhor. Eu profetizei no seu nome, Senhor. Mas eu não te conheço. Tu que pratica iniquidade. Iniquidade é um pecado de heresia. É um pecado de negação. Eu nego Jesus, falando Senhor, mesmo falando Senhor, Senhor, eu nego Ele. Como eu nego Ele? Fazendo. O meu esforço próprio é melhor do que Jesus fez, do que Jesus fez na cruz por mim. Eu nego Ele com isso. Eu nego Ele com o meu esforço próprio, com os meus sacrifícios, que eu falo que é uma feitiçaria. Eu falo e eu repito, para quem quiser. Eu não quero nem saber se vai ficar ofendido. Não quero nem saber. Porque é uma feitiçaria isso. É diferente. Lá no tempo de Moisés era diferente, irmãos. Jesus estava naquele meio, mas para nós não tem mais esse negócio de fazer. Pedro, nas cartas de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, se eu não me engano, ele fala que nós somos casa espiritual, que oferecemos sacrifícios espirituais a Cristo. Nós somos essa casa. Aleluia. E os sacrifícios espirituais são os louvores. Aleluia, glória a Deus. São a nossa vida. O nosso relacionamento com Ele, os louvores, a gratidão por Ele, a fé nele, essa amizade com Ele, são os sacrifícios espirituais. Paulo diz que as nossas vidas, para nós oferecer as nossas vidas como sacrifícios vivos, está em Romanos, capítulo 12.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então esse sacrifício que Deus se agrada, o sacrifício espiritual, é esse que basta para Deus. Esse que Ele se agrada. São os louvores aqui que Deus tem dado para nós. Eu mesmo com minhas próprias mãos escrevo, coloco música, assim também muitos louvores que o pastor Isaac fez, colocado música também. Aleluia. E nós entregamos esses louvores a Deus. Nem do sistema religioso nós adoramos aqui. Eu não concordo com esse sistema de falar que é louvor para Deus, mas é vendido, é comercializado. Eu me nego a participar disso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode ser o mais bonito que for, irmãos, mas é negociado. É vendido. Aleluia, glória a Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Está falando da graça agora, ó. Não da letra, a letra é a lei, mas do Espírito, a graça. Aleluia. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito vivifica, ou seja, você vive crendo que já está pronto e consumado e anda debaixo dessa palavra. Anda debaixo, no meio, em cima, do lado, não importa, você está nessa palavra. E a palavra que Deus diz é. Não é a palavra que o sistema diz que é. É o que Deus diz que é. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nem a minha palavra, irmãos, de qualquer pastor aí conhecido, famoso. Não é. É a palavra que Deus diz que é. É. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente seguindo pastores famosos, apóstolos famosos, porque ele é famoso. E ele faz os sinais e maravilhas de curas. Mas interessante que essa cura, esses sinais, essas maravilhas, essas curas não saem de graça. Engraçado que eles cobram para isso. Eles cobram. Esses caras aí que são desse sistema aí, eles cobram. Se Deus nos ensinou a dar de graça, o que recebeu de graça, a dar de graça, como é que eu vou cobrar, irmãos? Falando que é Deus nisso, que é Deus que está fazendo isso, não. A campanha também não sai de graça não, tá? A campanha, os sacrifícios que eles falam para fazer, há um preço também a pagar. No final, há um preço a pagar. Eles trazem um pastor, um profeta, um pregador lá do sei da onde, lá da cidadezinha do interior, do sei da onde, do sei das quantas, ou da cidade famosa, do sei da onde, do sei das quantas, para aquele lugar, para poder, no final da campanha, trazer uma palavra de oferta, por causa da campanha, por causa do sacrifício, por causa da cura, por causa dos sinais, por causa das maravilhas. Isso é um sistema, irmãos. É um sistema que está destruindo, está defamando, está difamando o nome de Deus. Está enganando muitas pessoas. E o pior de tudo, tem pessoa que paga. O pior de tudo é isso, pessoas que pagam. E não se engane, irmãos, e não fique assustado. Paulo diz que o diabo também faz os sinais e maravilhas. O diabo se transforma em anjo de luz para enganar até aqueles que dizem que são. E é isso que acontece em muitos ministérios. Os anjos de luz são os pastores, ou os profetas, ou os pregadores, esses povos que fazem sinais e maravilhas. O diabo ele tem um certo poder para isso também. Faz os sinais, os maravilhas.
As pessoas se enganam. Se enganam. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, passava. Moisés descia do monte com o rosto brilhando igual essa lâmpada aí, resplandecente, com a glória de Deus. Aleluia. Aí ele botava o véu, já foi pregado aqui, né? Aí ele botava o véu para as pessoas não se assustarem. Ficar assustada com o rosto de Moisés, igual um sol brilhante. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou seja, da graça, a vida no Espírito, de crer que já foi feito, de crer que já está consumado? É essa vida no Espírito. Amém. É essa vida que, esse Novo Testamento, que fala da palavra, que a palavra fala, é o Novo Testamento, o novo pacto de Cristo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, que Deus estabeleceu a Moisés e o povo de Israel e dos judeus israelitas, não era para nós, e não é para nós, muito mais excederá em glória o ministério da justiça de Deus. Aleluia. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é permanente, ele permanece para sempre. Mas a glória que era transitória aqui do rosto de Moisés, apagava, era transitório, mas era excelente e era glorioso, porque Deus falou isso para Moisés. Deus estava ali naquele povo, por isso que era glorioso. E quem cria e quem creu naqueles tempos lá está com Deus agora, está com Cristo. Aleluia. Quem não creu, Abraão creu, Jacó creu, todos creram. Noé, aleluia, estou falando dos mais famosos, né? Entre aspas, famosos, porque os que estão entre, são conhecidos, né, na Bíblia, mais conhecidos na Bíblia. Aleluia. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós temos essa ousadia, mas eu tenho essa ousadia. Tem pessoas que ficam falando, não, mas é isso e aquilo. Não, assim, não é isso e aquilo. É o que Cristo falou, o que Cristo fez na cruz, acabou. Pronto. Mesmo se ela insistir ou achar que é aquilo, ela que acha que é aquilo, mas o que Cristo diz, o que Cristo fez, é o que é. Não é o que aquela pessoa acha ou entende que é. É o que Deus diz que é e o que Ele fez, o que é. Isso que nós andamos nessa palavra, que nos impulsiona. É isso que nos faz abençoado, isso que nos fez mais do que vencedores, isso que nos fez prósperos. Aleluia. Isso que nos deu a salvação, nos libertou, é isso. É o que Cristo fez na cruz, não é o que eu acho, o que eu entendo, o que eu aprendi, não é isso. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto. Posto não, até hoje o véu está por levantar na lição do Velho Testamento.
o qual foi por Cristo abolido. Aleluia. Foi abolido por Cristo. E até hoje, eles lá na Israel, lá os judeus ainda nas sinagogas, eles leem Moisés. Tem muitos que não creem em Cristo não, irmãos. Tem muitos judeus que não creem em Cristo. Desde aquela época, até hoje. Não creem. Eles creem em Moisés. Eles permanecem na lei. Estabelecendo a lei. E como acontece também em muitos ministérios aqui no Brasil, em muitos continentes, em muitos lugares. E até hoje, ó, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, o Espírito. Ele fala que nós somos a carta escrita pelo Espírito do Deus vivo, que está escrita no nosso coração. Né? Não está assim no começo? Só que no deles não está. Não estão escritos nos corações deles. E o véu está lá posto no coração deles. Ou seja, há uma parede aqui, onde o Espírito de Deus não habita, não entra. Não há Deus, não tem Deus. Porque eles preferem ler e ouvir Moisés, aprender com Moisés. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Aleluia. Aí sim, agora são cartas vivas. Agora são cartas de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eles andam debaixo do que já foi feito. Crendo, confiando, sendo. Aleluia. Amém. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vive liberto, irmãos. Se liberta, vive na liberdade. Anda com bermuda, de camiseta, não importa. Careca, cabeludo, de barba, isso não importa para Deus. Não há regras. Essas regras não existem para Deus. Mas anda crendo. Anda debaixo da palavra de Deus. Só não anda de qualquer forma, claro, né? Na libertinagem. Aí é outra coisa. Mas você é livre. Você é liberto, é livre. Você é livre da religião. Você é livre do sistema. Você é livre desse mundo. Você é livre. Aleluia, glória a Deus. Você é livre do diabo. O diabo não te prende mais, como prendia antes. E prende muitas pessoas hoje. Em muitas igrejas. Mas estão na igreja. Não interessa, irmãos. Não interessa se estão dentro da igreja. Se estão pregando outro Cristo, como foi falado aqui anteriormente, que não é o mesmo Cristo, nosso Cristo, é anátema. Se não é o mesmo Cristo, nosso Cristo, não é um Cristo falso. Eu falei com uma pessoa ontem, falando com ela assim, irmã, não importa se a igreja é adornada, cheia de ouro, de pérolas, diamantes, que Deus está ali não. Se prega obras, se prega regras, se prega, aleluia, esforço próprio, justiça própria, se prega a lei, Cristo não está ali não. Pode ser, está coberta de ouro. O templo de Salomão, Deus está ali, irmãos? Deus não está ali não. Deus não está naquele templo de Salomão não. Porque até para Davi, ele não permitiu que Davi fizesse no Velho Testamento. Davi, ele que tentou no seu coração, ele que teve a ideia, Deus deu a ideia, claro, de fazer esse templo. Aí Deus falou assim, não, Nina, não é você que vai fazer não, é seu filho, Salomão. É por isso que é templo de Salomão, escrito templo de Salomão. Agora vem um cidadão, faz
imita o modelo da Bíblia e diz que é templo de Salomão, não é. E Deus não está ali. Aleluia. Porque também ele ensina as pessoas a fazer sacrifícios. Fogueira santa e outras coisas mais. Porque não existe nada de fogueira santa. Existe um Deus santo, todo-poderoso. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Não se engane, povo. Mas todos nós, com cara descoberta, aqueles que andam debaixo dessa graça, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia, bendito Aleluia. seja o nome de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Então isso é uma mensagem que Deus nos deu nessa noite. Já preguei várias vezes, mas não da mesma forma, né, irmãos? Outras revelações e outras revelações e mais revelações novas que saem do forno, fresquinha. Aleluia. Não é montado pelo sistema religioso. O sistema religioso vem montada. Aleluia, para enganar as pessoas. Aí eu estava vendo o filme ontem lá do Jim Carrey. É um filme já antigo, né? E ele bebe um negócio e fica indignado porque ele foi enganado. Aí ele fala com os caras lá, vocês são uma... Ele imita um fantoche. Essas pessoas são assim, ó, boneco, fantoche. Porque esses homens ficam assim. Vai ali, faz isso, aqui. Amém? Amém. Glória a Deus, mas nós temos Cristo, irmãos, e agora, quem quer crer, aleluia, ter essa disponibilidade de crer em Cristo, aleluia, porque não é eu que convenço, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então deixa que o Espírito Santo penetre o seu coração, aleluia, e ó, arranque esse véu e crê realmente, porque os crentes verdadeiros são aqueles que creem. Esses são os verdadeiros crentes. Amém? Amém. Glória a Deus.